Então, bora lá, pessoal. O Vamos Pedro lá, vai iniciar. pessoal. Boa tarde. Boa tarde a todos, tudo bom? Boa tarde. Vamos dar início aqui ao nosso primeiro Você Pode de 2026, tá bom? A gente vai ter uma apresentação rápida aqui no slide, depois a gente vai intercalando aqui, mostrando na prática para vocês o que vocês poderão fazer para poder preparar, né, o sistema de vocês para 2023 e basicamente organizar aquela casa e preparar para esse ano que está chegando, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, eu me chamo Pedro, tá? Vocês estão vendo uma carinha nova aqui dentro do Você Pode, para quem já participa. Eu faço parte do time de implementação, alguns clientes que estão aqui já tiveram reunião comigo aí. Então, a partir de agora, eu, juntamente com o Mike, estarei participando aí com vocês dessas reuniões. Então, vocês vão ver minha cara aí frequentemente, tá bom? Então, estou aqui para poder contribuir, aprender junto com vocês e a gente, juntamente, potencializar aí a nossa G-Click para poder utilizar a base. Vamos lá, então. Pessoal, eu vou trazer algumas dicas aqui para a gente poder dar uma organizada na casa, trazer ideias para vocês conseguirem aí deixar a ferramenta e preparar para esse ano que está chegando, tá bom? Então vamos lá. Primeira dica que eu estou trazendo, pessoal, é basicamente vocês desativarem, né, os clientes que não têm mais ali aquele contrato. Então, aqueles clientes que vocês porventura finalizaram ali o contrato de vocês no ano de 2025, chegou o momento de vocês darem uma olhada na carteira de vocês e basicamente ou desativar, né, ou excluir aquele cliente caso vocês caso vocês não tenham, ok? Então, durante o processo de desativação, vocês vão decidir, né, se vocês vão permanecer com algumas tarefas deles ou se vocês realmente querem excluir tudo ali dentro da base de vocês, ok? Então, vamos ver na prática como que isso funciona, pessoal. Deixa eu só acessar aqui o clique. Então, vamos lá. Vamos acessar aqui no menu principal, pessoal, e aqui a gente vai acessar o cadastro de clientes. O que que a gente vai fazer? A gente vai dar uma olhada na nossa carteira de clientes, ok? Então, todos os clientes que estão ativos, a gente vai visualizar ali, porventura, aquele cliente que, finalizei o contrato com esse cliente, eu não quero ele dentro da minha base, o que que a gente vai fazer? Existem duas formas aí da gente ajustar isso aí, pessoal. Pedro, Opa, pode falar. volta um pouquinho, por gentileza, que seu áudio está dando uma travada para a gente. O pessoal não está Travou me para ouvindo vocês aí? também? Travou Travou aí, aqui. pessoal? Manda no chat, por gentileza. Travou um pouquinho? Pode voltar Tá, só um pouquinho, então por vamos lá. favor? Sim. Vamos voltar aqui na apresentação rapidinho. Todo mundo me ouvindo? Show. Então vamos lá. Vou Deu repetir uma travada. novamente, Melhorou, pessoal. melhorou. Melhorou? Provavelmente, deixa eu ver aqui. Tá, acho que tá com instabilidadezinha aqui na internet, mas já voltou. Então vamos lá, pessoal. A primeira dica que eu trouxe aí para quem não ouviu é basicamente a gente dar uma olhada na nossa carteira e visualizar aqueles clientes que a gente porventura já finalizou o contrato ali no ano de 2025 e a gente esqueceu de ou excluir ou desativar ele dentro da nossa base. Então, como que a gente vai fazer isso, né, pessoal? Na prática, vamos acessar aqui o G-Click. Dentro do G-Click, a gente vai acessar o cadastro dos clientes. Então, a gente vai clicar e vai dar uma olhada na nossa carteira. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, esse cliente CSOB. Então, vou clicar no cadastro desse cliente e, basicamente, visualizar, né? Ó, é um cliente que eu não tenho mais na minha carteira, eu tenho duas opções. No status, eu posso, basicamente, desativar. O pessoal está conseguindo me ouvir? O pessoal está dizendo que travou novamente aí. Travou de novo e voltou, Pedro. Tá. Como que vai dar agora? Vamos ver. Testa agora seu áudio. Tá cortando o áudio? Deixa eu só fazer um teste aqui, pessoal. Só um minutinho.
Faz um teste para ver se melhora. Oi, Eu tô pessoal. achando Tá que é o melhor? seu microfone, porque a sua tela não tá travando. Melhorou, pessoal? O seu áudio tá bom agora de novo. Tá ok agora? Beleza. Então vamos lá. Tá. Voltando no cadastro do cliente, pessoal, nós temos aqui o status, tá? Então aqui é onde nós desativamos. Caso você queira ter o registro desse cliente, ele vai estar ali em standby. Então você vai vir aqui, clicar em desativado, tá ok? E basicamente ele já me dá a data de hoje aqui na DataFinco, é o momento em que eu estou desativando ele. Eu salvo, esse cliente vai sair da listagem da carteira, mas caso eu venha ali num filtro, né, eu vou mostrar para vocês no cadastro do cliente, que vocês conseguem listar esse cliente desativado. Vamos supor que futuramente ele volte para a carteira de vocês, você pode reativar e continuar utilizando esse cliente. Já aquele cliente que, eu perdi o vínculo, eu não vou mais ter mais contato com ele, a gente pode basicamente excluir aí da base. Fechou? Então, eu salvo, esse cliente ele vai sair da listagem, tá ok? Então se a gente voltar lá no cadastro ele não vai estar mais lá. Deixa eu dar uma atualizada aqui para vocês visualizarem. Só um minutinho, pessoal, deu uma travadinha aqui. Ok. Então, pessoal, ó, o cliente já não está mais nessa listagem, mas caso eu precise encontrar ele futuramente, eu venho aqui em status. É só eu determinar aqui o status como desativado, ok? E quando eu aplicar o filtro, pessoal, vocês vão conseguir visualizar o cliente aí na listagem de vocês para vocês ativarem novamente. Fechou? Ok. Vamos lá. Próxima dica. Pessoal, aqui a segunda dica que eu dou é que vocês deem uma olhada nos usuários de vocês, né? No caso, os colaboradores ali que trabalham dentro do Gclick e verifique se tem algum usuário que porventura já tenha sido desligado da empresa ou que você precisa transferir algumas tarefas ou que ele tenha mudado de setor ou de cargo e basicamente você consegue fazer isso em lote. Então a gente vai aproveitar, né, esse dia justamente para fazer esse gerenciamento. Então, o que a gente vai fazer? Vamos acessar lá o Gclick. Vamos voltar lá para a página inicial. Dentro do menu principal, pessoal, vocês vão ter aqui o cadastro dos usuários, tá ok? Como que a gente faz esse gerenciamento e essa transferência ali em lote? Primeiramente, vocês têm aqui o ícone da transferência, tá ok? Vocês vão clicar. Aqui vocês vão determinar quem são os colaboradores. Então, vamos lá. Eu vou determinar aqui como Gabriel. E eu vou incluir o meu usuário, no caso. Então, nós temos aqui, basicamente, dois usuários. Então, percebam uma coisa. Do lado esquerdo eu tenho o Gabriel e aqui eu tenho o meu usuário. O que eu faço, pessoal? Eu verifico quais são as empresas, né? Quais são as empresas que eu preciso transferir para a carteira de um colaborador para o outro. Então, eu faço basicamente isso aí. Então, eu venho aqui, pessoal, seleciono, tá ok? Os clientes que eu quero transferir. Então, vocês vão observar que a maioria dos clientes já estão na minha carteira, mas basicamente eu vou clicar neste ícone e ele vai levar esses clientes para minha carteira. Muito importante isso, pessoal. A gente tem que visualizar sempre em relação ao cargo do nosso colaborador. Por quê? A gente está vendo aqui que Gabriel ele só faz parte do departamento pessoal. Então, ele é vinculado, o cargo dele, né? No caso, é vinculado somente às obrigações do DP. Então, vamos supor que Pedro aqui não fosse o administrador e fosse do fiscal. Caso eu venha aqui e vincule, né, basicamente, esses clientes de Gabriel como operador do DP, ele vai fazer o quê? Ele vai levar as obrigações do DP para o meu usuário, tá ok? Show de bola. Voltando para os usuários. A gente visualiza os usuários que a gente não tem mais vínculo com a empresa e a gente faz a mesma coisa que a gente vai basicamente trazer para os clientes. Eu pego, né, o usuário em si, clico no cadastro dele e aqui, pessoal, eu consigo desativar, tá? Mas para eu desativar esse usuário, eu tenho que transferir toda a carteira dele. Não pode ter nenhum cliente vinculado a ele para a gente fazer essa desativação. Ah, Pedro, por que a gente não consegue excluir o usuário dentro do Gclick? Basicamente porque, assim, o usuário ele registrou algumas tarefas dentro do sistema. Para que essas tarefas continuem sendo registradas no nome daquele usuário, mesmo que ele tenha sido desligado da empresa, a gente basicamente vai lá e desativa esse colaborador. Por quê? Se futuramente você precise, caso, né,
vem aí uma fiscalização, uma auditoria ou algo do tipo, você vai ter a tarefa registrada e basicamente protocolado o nome daquele usuário que realizou aquela entrega, ok? Show de bola. Então vamos lá. Próxima dica, pessoal. Muito importante, né? Todo início de ano a gente tem reenquadramento tributário, a gente faz aquela revisão no nosso cliente e visualiza aqueles clientes que porventura saiam do Simples Nacional ou que vão se reenquadrar dentro do Simples. É o momento da gente olhar para o cadastro dele e dar uma revisada na enquete. Por que a gente fala isso, pessoal? Porque a enquete, basicamente, é o centro das obrigações recorrentes. Então, se a gente for aqui no menu principal, configurações enquete, a gente vai visualizar basicamente aquelas perguntas que estão enquadradas dentro do perfil do nosso cliente. E essas perguntas são elas que vão enquadrar as obrigações no cadastro deles. Então, o que a gente faz? A gente vai ou acessar a enquete em lote ou num cliente específico. Vamos pegar um cliente específico aqui, vamos supor que ele mudou de tributação. Vou pegar esse primeiro cliente aqui, a gente vai clicar e nós temos a aba 4 chamada de perfil. Então aquela enquete que a gente visualizou, basicamente está enquadrada dentro do nosso cliente. Então é aqui que nós vamos responder a enquete e visualizar. O meu cliente, ele se manteve no lucro real, então eu vou deixar ele basicamente no lucro real. Pedro, meu cliente não teve um faturamento tão grande, ele saiu do lucro real e a gente reenquadrou ele no Simples. A gente vai fazer o quê? A gente vai basicamente clicar, né, na particularidade que a gente precisa, dar uma olhada na nossa enquete, então a gente vai ver qual é o ramo de atividade, se ele é prestador de serviço comércio, se incluir um novo ramo de atividade para ele, se ele agora é prestador de serviço também. Então a gente vai respondendo essas perguntas para que a gente atualize realmente o cadastro do nosso cliente. Por que isso, pessoal? Vai chegar um momento aqui no final da nossa reunião que a gente vai precisar gerar tarefa para 2026. E quando a gente gerar essa tarefa, o cadastro do cliente já vai estar atualizado conforme esse reenquadramento tributário, essa revisão que vocês fizeram ali no início do ano. Ok? Show de bola. Então vamos lá. Finalizei ali a revisão da enquete, eu salvo, ok? Se eu, porventura, quiser replicar, né, essa configuração, vamos supor que um outro cliente também teve a mesma alteração, eu posso fazer isso, tá? Mas muito importante. Essa função aqui de replicar, pessoal, ela basicamente vai apagar todo aquele perfil que tinha no seu cliente anteriormente. Então todas as particularidades que nós respondemos ficam aqui do lado esquerdo, tá bom? Então ele vai trazer quais são as obrigações, na verdade, as particularidades vinculadas às obrigações, e aqui nós selecionamos o cliente. Então, para facilitar, eu posso replicar tudo que eu fiz aqui para outros clientes, sem necessidade de ficar acessando, né, o cadastro de todos eles ali e respondendo um a um. Isso traz um ganho de tempo aí muito grande. Ok? Show de bola. Continuando. Show. Salvei o cadastro do meu cliente, eu vou visualizar outros, né? Então eu venho aqui, procuro um outro cliente e visualizo. Opa, será que essa empresa Gleice aqui, ela já foi revisada? Se a gente já respondeu em enquete, se teve um requadramento tributário, basicamente eu consigo fazer isso. Pedro, existe uma forma mais fácil, mais rápida de a gente visualizar vários clientes de uma só vez e a gente fazer essa revisão, responder basicamente em lote? Existe sim, tá, pessoal? O que a gente vai fazer? A gente volta aqui na página inicial do G-Click, tá bom? A gente clica aqui no menu principal. No menu principal, a gente vai ter aquela configuração da enquete. Então, aqui dentro dessa enquete, vocês terão a última aba chamada de Respondendo Enquete. É basicamente aqui onde nós conseguimos trazer essas respostas em lote. Então, vamos supor, a gente... Opa! Oi? Ok. Oi, tá me ouvindo? Alguém fez alguma pergunta? Acho que só soltaram o microfone sem querer, Pedro. Show. Então vamos lá, Pode pessoal. seguir. Aqui nós teremos os grupos, tá? Dentro desses grupos nós temos aquelas perguntas. Então se a gente vem aqui, clicando no mais, vocês vão visualizar que a gente tem aqui basicamente aquelas perguntas que a gente visualiza lá individualmente por cliente. Mas aqui, se você clica na pergunta, pessoal, vocês conseguem responder basicamente em lote. Então, vocês terão todos os clientes de vocês. Aqui você vai ter a pergunta e as respostas selecionáveis. Então você vai respondendo, clicando em alterar e indo para a próxima pergunta. O que vai acontecer?
ele vai passar por toda essa enquete, né, trazendo todos os seus clientes, onde você vai conseguir fazer aquela revisão. Caso ele tenha uma nova obrigação, ele tenha mudado de regime tributário, você já consegue alterar. Então, ó, cliquei para ir para a próxima pergunta, eu vou fazer. Vamos supor que esse cliente aqui, BPO financeiro, ele é uma matriz, ok. É um cliente novo, chegou para mim, eu vou clicar em confirmar, tá, pessoal? E dar o ok. Por que isso? Caso eu responda a enquete e não clique em alterar e vá para a próxima pergunta, ele não salva a alteração que você realizou, tá bom? Show de bola. Depois ele vai entrar no regime tributário e aqui você consegue fazer aquela revisão. Essa empresa aqui ela é do Simples, mas ela perdeu o enquadramento do Simples e passou a ser lucro presumido. Essa aqui é Simples Nacional. Você vai clicar em alterar, confirmou, ele vai registrar as suas respostas e aí você pode seguir em frente. Então ele vai passar por toda aquela enquete, pessoal. E vocês vão respondendo basicamente tudo em lote. Fechou? Beleza. Vamos lá. Continuando. Próxima dica. Nós vamos gerar tarefas para o ano calendário de 2026. Mas lembrando, antes da gente gerar essas tarefas, a gente vai sentar e visualizar o nosso painel. Por quê? Né? A G-Click é um gerenciamento de tarefas. Existem tarefas que de 2025, porventura, possam ter ficado atrasadas. A gente tem ali algumas pendências dentro do painel. O que a gente faz? Vamos lá. Antes da gente falar da geração de tarefas, a gente senta e visualiza todas as pendências que nós temos no painel. Por que isso, pessoal? Aqui existem obrigações que a gente pode jogar para o início de 2026. Mas assim, a gente precisa ter muita atenção em relação a isso, porque existem obrigações que, porventura, você perdeu o vencimento e ela é passível de multa, você tenha a multa gerada ali. Então, caso eu não tenha conseguido finalizar em 25, eu posso basicamente prorrogar essas tarefas para o início de 2026 para eu conseguir me programar e realizar ali num tempo hábil, tá ok? Então, como que funciona? Vocês vão observar que as tarefas que ficam na coluna de atenção são as tarefas que estão ali tanto próximo ao vencimento quanto atrasadas. Todas essas na cores roxas aqui que vocês estão visualizando são tarefas que a gente perdeu o vencimento. Então, se a gente clicar, por exemplo, na contabilidade, a gente consegue visualizar que existem 170 tarefas, que algumas são fechamento contábil. E o que a gente pode fazer? A gente pode clicar, né, selecionar quais são os que a gente precisa prorrogar. Então, aqui eu consigo prorrogar basicamente em lote. Posso criar um filtro aqui para aumentar a quantidade de tarefas dentro do painel. Então, eu consigo visualizar mais, tá ok? Ele vai basicamente carregar e trazer. Então, vamos supor que eu precise pegar todos esses fechamentos contábeis. Pedro, eu quero pegar só o fechamento contábil, eu não quero prorrogar essas solicitações porque essa eu vou dispensar. Realmente eu não vou utilizar, porque numa data oportuna eu não enviei para o cliente. O que eu faço? Eu venho aqui e digito basicamente fechamento contábil, e aí você consegue filtrar e buscar só aquelas tarefas em específico. Então, seleciono, clico em dispensar. Pessoal, perdão, dispensar não, tá? Como a gente está falando em prorrogar, clico em prorrogar. Primeira coisa, motivo. Para quê? Para ele deixar registrado o motivo dessa prorrogação, tá bom? A gente não consegue, basicamente, no mês, né, ter a sua prorrogação. Isso é muito importante porque existem alguns usuários que não têm permissão para prorrogar meta e vencimento. Eu vou mostrar para vocês já que isso vai dar permissão do próprio usuário. Mas, por exemplo, se eu tenho essas tarefas aqui, eu quero realizar esses fechamentos que estão atrasados e eu quero determinar o vencimento basicamente para o dia 30 de janeiro. Então, eu venho aqui e determino o motivo, né? E eu consigo prorrogar, tá ok? Lembrando, isso porque o usuário de Pedro tem permissão para fazer isso. Por que a gente está falando isso? Existe outro tipo de prorrogação que não vem ao caso agora, que é basicamente quando você tem tarefas ainda para realizar e ela não está ali dentro, você no caso perdeu a sua meta, tá ok? E por que eu estou falando desse tipo de prorrogação? Porque basicamente, olha só, se a gente acessar lá no cadastro dos nossos usuários, e a gente vai visualizar aqui o usuário de Pedro, no caso como eu, vocês vão observar que alguns, como o meu, dentro de permissões de acesso, vai ter aqui basicamente, dentro de ações em lote, essas permissões. Então, olha só, eu consigo basicamente prorrogar as tarefas, tanto a ação, quanto a meta, quanto o vencimento. Mas existem usuários que não conseguem prorrogar justamente por conta de questões de permissões.
Quem gerencia o G-Click, né, quem faz esse gerenciamento é que faz esse controle. Mas existem usuários que só vai estar essa opção aqui, ó, prorrogar tarefa, apenas ação. Tá? E isso é muito importante, porque nem todo usuário pode ter esse tipo de prorrogação. Vai que o usuário tá lá fazendo o fechamento contábil, esqueci de fazer, vou prorrogar para o próximo mês porque eu tenho esse controle. Então, é basicamente questões de permissões, tá ok? Beleza. Tarefas que eu preciso dispensar. Voltando lá no nosso departamento de contabilidade. A gente vai clicar aqui no contábil e a gente vai visualizar. Pedro, eu quero dispensar somente as tarefas de solicitações porque já passou o período, o cliente não me enviou, eu quero tirá-las do painel e quero concluir elas. O que, que eu faço? Primeira coisa, eu vou digitar aqui para criar um filtro, tá bom? A gente dá um buscar. Temos aqui as tarefas de solicitações de documentos contábeis, a gente vai selecionar e vamos clicar no campo de dispensar, tá bom? Cliquei no campo de dispensar, inclua a justificativa. Cliente não enviou movimentação. Ok. Fiz isso, confirmei, pessoal. Ele vai concluir essas tarefas, mas muita atenção. Para a gente observar isso aí, a gente vai atualizar aqui na página inicial e a gente vai visualizar que nós temos 10 tarefas dispensadas aqui como concluídas. Pedro, essas tarefas contam com produtividade para o usuário, para quem está fazendo? Não. Por quê? Se vocês observarem aqui, por mais que ela tenha sido concluída dentro do histórico dela, que se a gente acessar qualquer uma dessas tarefas, vou pegar essa primeira aqui como exemplo, a gente consegue visualizar dentro do andamento do sistema que essa informação ela foi dispensada. Então aqui eu consigo visualizar que eu dispensei. Ah, Pedro, mas existe uma tarefa específica que não era para eu ter dispensado. Eu cheguei ali e dispensei por engano. Eu posso clicar aqui basicamente em reabrir e ele volta. Lembrando, tudo fica registrado dentro dentro da obrigação em si. Tá ok? Então, ó, aqui eu tenho, ok? A informação. Beleza, pessoal? Então, reabro, aí a tarefa volta para o meu painel novamente, caso eu precise dela. Tranquilo? Então, beleza, pessoal. Fiz todo esse gerenciamento, deixei tudo, já dispensei, já prorroguei o que eu precisava prorrogar. O que, que eu preciso fazer agora? Pessoal, basicamente, a gente consegue, teoricamente a base já está pronta para a gente gerar a tarefa para o ano de 2026. Como que a gente gera a tarefa para o nosso ano de 2026? A gente vai acessar no menu principal, dentro de ações em lote. Pessoal, vocês terão aqui a opção de gerar tarefas. Como eu falei, se o usuário tem permissão, no menu lá da base dele vai apresentar. Se ele não tem, ele não consegue acessar. Ok, primeira coisa, a gente busca. Você pode determinar um cliente específico, se você trabalha por grupo de empresas, você também consegue. Mas se você quer geral, a gente vai clicar, ok? Aqui ele vai trazer todos os seus clientes, você vai determinar quais clientes você quer gerar, no meu caso eu quero gerar de todos. Muito importante, pessoal, ano calendário. Aqui eu tenho, se eu quero fazer uma separação para o departamento, então eu posso separar, eu quero gerar só do contábil, não, eu quero gerar só do fiscal. Você consegue fazer isso aí, caso os líderes trabalham de forma separada. Ó, eu que faço o gerenciamento das tarefas do fiscal, eu que faço do contábil, você pode fazer essa separação. Tá? Importante, ano calendário, tá ok? Vencimento a partir. O que significa isso? Tudo que vence em janeiro. Mas muita atenção, nós temos aqui um ano calendário. O DAS de dezembro ele vence em janeiro, confere? Só que o meu ano calendário está 2026. Ele vai gerar essa tarefa de 2025, que é dezembro? Não, pessoal, ele não vai gerar. Então aqui ele vai gerar literalmente a partir de janeiro de 2026. Então, Pedro, meu DAS de janeiro de 26 vence lá em fevereiro. Show de bola, ele vai gerar. Aqui eu determino até quando eu quero gerar. Por que a gente está falando isso? Existe cliente que não gosta de gerar a tarefa até o final do ano. E está tudo bem, tranquilo. Eu posso vir aqui e determinar. Não, eu quero gerar só até a competência janeiro, que vence em fevereiro. Seleciono o cliente, vou clicar aqui no gerar tarefas. Quando eu confirmo, pessoal, ele vai gerar a tarefa no meu painel. Então, ele vai trazer as tarefas do ano de 2026 para mim. Por que eu só determinei aqui a competência até janeiro? Porque existe uma ferramenta dentro do G-Click que te dá permissão para que o sistema gere tarefa de forma automática para você. Mas lembrando, sempre no início do ano a gente precisa revisar as tarefas, conferir, porque existe requadramento tributário, inclusive existe obrigação para lhe avisar que você tem que revisar, né, referente a requadramento tributário.
vocês vão observar que tem revisão da enquete, que é uma obrigação que aparece todo mês de janeiro para vocês. Tá ok? Então, ele vai finalizar aqui, vai gerar essas tarefas, e eu vou mostrar para vocês essa opção, que é basicamente a opção onde vocês vão poder marcar, e o sistema vai fazer o quê? A cada 3 meses, ele vai gerar tarefa para vocês de forma automática. Ok, finalizei as tarefas daqueles 90 dias, automaticamente ele vai gerar mais 90. E assim vai. Como eu falei, lembrando, todo início de ano é necessário revisar a enquete e dar o ok ali para ele começar a gerar as tarefas de forma automática. Tranquilo? Beleza. Deixa eu só finalizar aqui para a gente poder seguir. Oi, pode falar? Pesadão, Levantou a mão aí. Opa. mas tá tão baixinho. Boa tarde. A E gente tá está ouvindo bem bem baixo. distante o seu áudio. Tá bem distante mesmo. Então, Pedro, você já está abrindo para perguntas ou só no final você vai abrir essa... Pedro, consegui entender, tá bem baixinho. Ela Tô perguntou ouvindo. se está abrindo para perguntas ou se vai ser somente no final, certo? Isso, eu vi também. Eu vi aqui. Vamos lá. Pessoal, eu vou finalizar aqui e aí a gente já abre um espaço para vocês poderem já fazer as perguntas e aí a gente já vai tirando as dúvidas do pessoal. Tranquilo? Show, pessoal. Eu vou finalizar e fechar aqui como se a gente tivesse para a gente poder ganhar tempo, mas esse é o intuito, tá? Prepare a base, dê uma olhada ali nos seus clientes que você não vai mais trabalhar em 2026, traga os novos clientes para dentro do G-Click também. Então, Pedro, eu preciso cadastrar um novo cliente que porventura eu esqueci aqui no ano anterior. Vai ali, inclui o cadastro do cliente, já responde o perfil dele juntamente com os demais para vocês conseguirem gerar essas tarefas para 2026. Beleza? Ok. Então vamos lá. Como eu falei, pessoal, depois das tarefas geradas, vocês vão observar que aqui já começa a ficar alimentado, tá bom? E aí, qual que é a ferramenta e o critério para que o sistema comece a gerar tarefas de forma automática? A gente vai lá no menu principal, para usuários que têm permissões para acessar configurações e a minha empresa, vocês vão clicar. E aqui vocês terão uma opção bem interessante, que é essa daqui, ó, ativar geração automática de tarefas de obrigação. Como que funciona ela, pessoal? Vamos lá. Ao marcar essa opção, o sistema faz o seguinte. A partir do momento em que eu tenho tarefas geradas no painel, ou seja, que eu dou aquele primeiro start manual ao cliente, a cada 3 meses o sistema vai gerar tarefa de forma automática para você. Então, por exemplo, finalizei janeiro, não tem mais tarefa no painel, o sistema automaticamente vai entender e vai gerar para os próximos 90 dias. Ok? Até o final do ano. Chegou em janeiro, você vai ali, dá uma revisada, dá um ok, prepara o sistema para gerar a tarefa e deixa essa opção marcada que ele vai começar a gerar de forma automática, caso você não queira gerar de janeiro até dezembro. Então essa opção é uma opção bem legal para que você consiga fazer isso. Ok, pessoal? Show de bola. Então vamos lá. Vamos abrir aí espaço para as perguntas, tá bom? Então eu vi que tem um pessoal já com a mão levantada aí. E vamos dar início aí a essa retirada de dúvidas. Então, Pedro, a minha dúvida é porque eu estou criando aqui em obrigações a rotina de feedback para o RH e para a área operacional. Aí eu criei em obrigações questionários de perguntas. Aí eu preciso fazer isso no calendário anual e ele está nessa aba em amarelo, porém ele não migrou para essa aba de cá. Tem necessidade de migrar para essa área de atenção ou ele vai automático conforme a data? Tá, vamos lá, pessoal. Boa pergunta. Vamos contextualizar tudo aqui para a gente entender melhor. Coluna da ação. O que a gente tem, tá?
Dentro da coluna da ação, tudo que está de amarelo está programado para os próximos 15 dias. Então, vamos lá. O que está programado de amanhã até D mais 15. Se eu tenho Sim. tarefa para mais de 15 dias, ela está em stand-by. Ela não aparece no painel. Você consegue visualizar dentro de um relatório, mas aqui você não consegue visualizar. Tudo que você vê de amarelo está programado para os próximos 15 dias. Então, eu tenho 50 tarefas aqui no contábil. Se eu clico aqui no contábil e visualizo, ó, a ação dessa aqui tá para dia 16 do 1. Né? Teoricamente não era para estar aqui. 20 do 1. Vamos lá. Mas assim, tudo que está programado para os próximos 15 dias vai aparecer aqui. Depois que você faz isso, quando dá a data da ação, que é o quê? Quando ela precisa ser iniciado, ela vem para essa coluna central. Então, tudo que está de laranjado está programado para eu poder iniciar hoje. Se eu clicar aqui no departamento pessoal, ó, a data da ação dessa tarefa aqui é para hoje. Então, eu tenho que começar esse processo hoje. Você vai clicar na sua tarefa e vai visualizar. Essa data A, que significa ação, tá para quando? Se tiver, por exemplo, no dia 23, ela só vai pular para a coluna central da ação quando for dia 23. Entendeu? Certo. Então, ela vai passando. Quanto mais próximo do vencimento, mais para a direita ela vai indo. Então, se eu tenho essas de marrom aqui, o que significa? É o que está fora do programado. Como assim? Ela tinha uma data anterior ao dia de hoje que eu não fiz nada, mas ainda não passou a minha meta. Por quê? Você tem uma meta que é o seu prazo interno, né? É sua referência para entregar para o teu cliente, para que ele se antecipe e pague antes do vencimento ou entregue o relatório para o colaborador dele antes ali próximo ao vencimento. Então, tudo que está fora do programado. Quando a sua tarefa começa a passar para essa coluna de atenção que você contextualizou, aí realmente você precisa ter atenção. Por quê? O que está de cinza passou da sua meta. Então você tinha uma data específica para entregar, ó. Se eu clico aqui nessas 82 da contabilidade, eu tinha que entregar isso aqui 17 de 3 de 2025. Tá? Isso aqui é porque eu prorroguei lá, né? A gente prorrogou as datas lá. Então ela fica basicamente na coluna de atrasada após a meta, que essa aqui era o seu prazo para você entregar para o seu cliente. No caso, essa aqui era de fevereiro de 2025, que a gente prorrogou lá no início do nosso treinamento. Tá? Por quê? Ela está aqui de cinza até chegar a data do vencimento, que é dia 30 de 1 de 2026. Chegou essa data, aí o que vai acontecer? Ela vai para a coluna central da ação, que é tarefas que estão vencendo no dia de hoje. Quando chega no roxo, é porque você perdeu realmente o vencimento da sua obrigação. E principalmente para aquelas obrigações que geram multa, que são as que ficam com asterisco dentro, é onde acende aquele card lá em cima de multas geradas. Então, quanto mais chegando próximo aqui da coluna de atenção, realmente mais atenção você precisa ter com essa obrigação em si, porque ela está chegando próximo ao vencimento dela. Mas como eu falei, se a sua tarefa está de amarelo, significa que ainda ela não chegou o dia para você começar a fazer. Quando chegar a data, ela passa para a coluna central da ação. Tranquilo? Tem uma outra dúvida que eu tenho a respeito, porque como eu estou, no meu caso, a minha função é líder de RH. Uhum. E aí eu estou iniciando a parte de processos rotineiros, né? Que é para mim montar o calendário anual, de ter as reuniões todas as sextas-feiras, de feedback. Uhum. Aí eu comecei a montar nessa aba em obrigações, só que aí é uma sequência de perguntas para cada departamento, fiscal, departamento pessoal e assim Sim. por diante. E eu gostaria de saber como que eu faço para alimentar depois que eu finalizar, porque assim, eu tenho a primeira semana preenchida, que eu vou executar amanhã. Uhum. Aí eu gostaria de saber como que eu vou alimentar as próximas perguntas. Tá, deixa eu te tirar algumas dúvidas primeiro. Esse feedback é em relação aos colaboradores da sua equipe, é isso? Isso, Tá. exatamente. Você precisa meio que fazer uma adaptação, porque assim, vamos lá. Tudo na G-Click envolve o cliente, não sei se você percebeu. Toda tarefa tem que ter um cliente. Então, o que você precisa fazer? A primeira adaptação é usar a sua empresa como referência. Pedro, Nesse caso, a gente já colocou somente a nossa empresa. pronto, show de bola. Aí vamos lá. Isso é uma demanda recorrente de maneira semanal, é isso? Toda sexta-feira você precisa ter essa reunião. Toda sexta-feira, durante o ano todo. Tá, beleza. O que você precisa fazer? A primeira coisa, né?
você vai ter lá no menu principal e você vai ter aqui configurações e obrigações. Ok. Então vamos supor que a gente criou uma nova obrigação e essa obrigação eu vou chamar ela de feedback. Vou colocar aqui. Ok? Ok. A frequência você vai determinar semanal, porque toda semana ela vai aparecer no seu painel. Então, primeira coisa. O dia você também determina. Então você falou que é na sexta. Eu venho aqui e vou determinar que é sexta-feira. Isso. Aqui o órgão, como é demanda interna de vocês, vocês vão colocar empresa, que é demanda interna. O departamento responsável. Aí vamos lá, você precisa ter uma obrigação dessa para cada departamento, porque você, na verdade, os outros também precisam ou é só o DP? Não, aí no caso vai ser o RH que vai fazer as atividades, o feedback com todos os departamentos, e aí eu tenho que fazer da parte operacional, que é a gerente que vai fazer, no caso administrativo, né? Aí você pode determinar aqui como departamento administrativo, ok? E aí você vai salvar, beleza. Quando você salva, aí chegou o momento de você criar essa obrigação, de gerenciar, na verdade, ela já foi criada. O que a gente precisa entender? Primeira coisa, eu tenho um perfil. Esse perfil ele é ligado àquela enquete que a gente visualizou. E se a gente visualiza a enquete e temos um perfil, bora lá. Tudo que eu respondo na enquete tem relação direta com esse perfil. O que eu costumo dizer para os clientes que eu implanto? Né? Eu costumo dizer que esse perfil é chamado de identidade da obrigação. Como assim? Cada obrigação tem a sua particularidade. Por que eu estou falando isso? Essas particularidades são respostas daquela enquete que fica no perfil do cliente. Então, Sim. se eu pego isso aqui e olho para aquela enquete, existe alguma particularidade que se enquadre nessa obrigação? Não, porque a enquete padrão é relacionada diretamente ao cliente. O que eu, Pedro, faria? Primeira coisa, vamos deixar a nossa obrigação aqui e vamos voltar lá para o conceito inicial. Lá na página inicial, eu vou acessar o menu e nós vamos acessar a nossa enquete. Dentro da enquete, você vai ter a primeira aba. Esta aba é onde nós configuramos e incluímos novas perguntas e respostas dentro dela. Essa enquete ela é editável, ela não é estática, tá? Então vamos lá. O que eu faria? Primeira coisa, eu iria até o final e criaria um novo grupo. Então lá no final você tem a opção de criar um novo grupo. E esse grupo eu vou chamar como demanda interna, o que você preferir. Então eu vou criar esse grupo e esse grupo eu vou chamar de demandas internas. Por quê? Tudo que for recorrente, referente à demanda interna que você queira enquadrar na obrigação, você consegue trazer para cá. Por que eu estou falando isso? Existe outra forma de você trabalhar com isso, só que a gente está falando de algo que é recorrente. Se eu falo para você, ó, vocês enquadram dentro de solicitações, toda semana, teoricamente, você teria que abrir isso de forma manual, entendeu? Então, o que você faz? Você cria esse grupo chamado de demandas internas, aqui você vai salvar. Quando você salva, ele vai ter as perguntas. Qual pergunta que você quer? Então, vamos lá, você vai colocar aqui, com que frequência é feito esse feedback, o que você precisar. Então, com que frequência realizado esse feedback, tá? Por que eu estou falando isso aqui, pessoal? Ó, deixa eu só corrigir aqui. A quantidade de respostas eu posso deixar como uma ou várias, se eu quiser. Então, vamos deixar aqui como uma. E eu vou criar uma nova pergunta. Dentro da enquete, eu criei um grupo e criei essa pergunta. Tá ok? Se eu clicar nessa pergunta, eu posso ir lá e incluir novas particularidades. Como assim? Eu vou criar uma particularidade aqui e vou incluir dentro da minha obrigação. Então, o que eu faço? Vamos supor que aqui eu vou determinar que a particularidade vai ser feedback semanal. Ok. Só que a gente tem outra observação. Beleza. Descrição. Caso eu queira incluir, eu posso. Caso eu não queira, Ctrl+C, Ctrl+V. Categoria, posso determinar como outros, regime, o que você quiser, tá? Então, eu vou colocar aqui, como não tem administrativa, a gente pode criar uma categoria futuramente, tá? Você pode criar na sua base, eu vou te mostrar onde, mas eu vou colocar como sucesso do cliente, vou salvar. Eu criei aqui essa particularidade. Eu posso vir aqui agora e digitar. Eu tenho agora o feedback semanal dentro da minha pergunta, que é com que frequência eu vou fazer isso. Eu posso, inclusive, vir dentro dessa resposta, criar uma outra pergunta que nós chamamos de subperguntas para dizer qual vai ser o dia da semana desse feedback. Porque possa ser que um setor não faça na sexta, faça na quarta. Você pode fazer isso. Dentro aqui você cria uma subpergunta e novas respostas.
Mas vamos supor que você não precise. Chegamos até aqui. Então eu tenho a minha particularidade chamada de feedback semanal. O que a gente faz? Eu volto na minha obrigação. Dentro da aba perfil eu criei a particularidade na enquete. O que eu faço? Eu venho aqui e digo, ó, na minha enquete, deixa eu só atualizar aqui para ele trazer as informações, eu vou incluir feedback semanal. Quando eu adiciono aqui no mais, cliquei, pessoal, confirmei a particularidade, show de bola. Ele vai me dizer que ainda não tem nenhum cliente, porque eu não fui lá na minha empresa e respondi isso para me lembrar de fazer esse feedback com o pessoal. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou na minha empresa, vamos supor que a empresa do Pedro é essa Azevedo. Vou clicar nela, vou lá no perfil e vou até o final da enquete. Ó, se eu for lá no final da enquete, agora eu tenho demandas internas e qual a frequência que vai ser feito esse feedback. Eu venho aqui e marco feedback semanal, automaticamente no administrativo ele já vinculou a minha obrigação ao meu cliente. Ok? Se eu salvar, prontinho. Confirmei. Na minha obrigação de feedback, se eu atualizar, agora eu tenho uma empresa. Tá aqui, ó, a empresa Azevedo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou nas atividades, porque datas eu não preciso preencher porque é de maneira semanal. Vou nas atividades, determino quais são as atividades que eu quero aqui dentro. Basicamente isso. E quem é o responsável por ela? Lembrando, o responsável aqui é basicamente o quê? Quais são os cargos que podem gerenciar essa obrigação em si. Ok? Basicamente Sim. isso. Criei a enquete, uma particularidade, um grupo lá para você de demanda interna, vinculo a obrigação que eu quero, respondo no cadastro do cliente, ele já vai enquadrar essa obrigação lá como se fosse uma adaptação, né, na empresa de vocês, e toda semana essa tarefa vai apresentar para você no painel. Ok? Sim, Tranquilo? tranquilo. Show. Vamos lá para o próximo, mais contabilidade, pode tomar a palavra aí, por gentileza? O pessoal da Más Contabilidade também mandou a pergunta no chat, então eu vou ir aqui para o chat, tá? Qualquer coisa é só liberar o microfone e perguntar. Eles perguntaram aqui se é possível gerar uma tarefa específica para uma empresa específica trimestralmente. Show, vamos lá. Tem sim, tá? Essa tarefa ela é uma obrigação, confere, porque ela vai ter uma recorrência. E isso vai pegar o gancho da mesma coisa que eu expliquei para o pessoal aqui agora. Tudo que tem recorrência, pessoal, vai se enquadrar na enquete. Ah, vamos lá. Toda vez que eu crio uma obrigação, eu preciso editar a enquete? Não, basicamente. Eu vou dar exemplos. Vamos supor que eu preciso criar uma obrigação que não tenha dentro do G-Click, vou dar exemplo. DMS, Declaração Mensal de Serviço. Lá a gente não tem essa obrigação, mas o que eu preciso fazer? Se eu vou criar uma obrigação recorrente, eu preciso visualizar a minha enquete. Aí vamos lá. DMS são para prestadores de serviço. Há municípios que ainda pedem para as empresas do Simples Nacional declarar mesmo que não pague ISS fora do Simples Nacional. Então eu tenho uma DMS, só que se eu olhar para a enquete, eu já tenho as particularidades que se enquadrem nessa obrigação. E aí o que você precisa visualizar? Essa tarefa específica que você quer gerar, ela é específica para esse cliente, uma particularidade única, ou essa particularidade ela pode ser reaproveitada lá da enquete? Você pode dar mais detalhes disso aí? Pode mandar no chat aí se você quiser. Pronto. Se é relacionado a imposto. Vamos lá. Qual é o regime tributário e qual é o ramo da atividade desse cliente? Ótimo, vamos lá. Para todos os seus clientes vai ter esse tipo de obrigação Simples Nacional Lucro Presumido, ok? O que a gente vai fazer? Vamos lá. A minha enquete, pessoal, é um pouquinho diferente da de vocês. Vocês vão observar que a minha é um pouquinho diferente, mas segue a mesma lógica. Vamos retornar lá na nossa enquete. Quando a gente fala de edição da enquete, a gente vai observar. Ó, nosso colega ele fez uma seguinte pergunta: se eu consigo gerar para uma empresa específica uma tarefa trimestral. Só que ele disse que são impostos que devem ser pagos trimestralmente para empresas do Simples Nacional e lucro presumido. Ok. Eu tenho
as particularidades da minha enquete. Ó. Tá aqui, ó, simples, presumido. Como eu falei, toda vez que eu for criar uma obrigação recorrente, eu preciso olhar para isso aqui e olhar, visualizar se o que eu tenho aqui eu posso reaproveitar. Vou mostrar para vocês na prática. Quando eu acesso aqui no menu, eu vou criar uma nova obrigação. Então, se a gente for lá e criar uma nova obrigação, como eu vou incluir aqui como você pode trimestral, tá? Só para a gente pegar aqui como se fosse a obrigação que você precisa. A frequência eu determino. Então, vem aqui, ó, trimestral. Beleza. Quando eu determino trimestral, ele me dá 3 referências: vencimento, meta e ação. Mas por que você fala mais para frente, Pedro? Fica mais fácil da gente compreender. Vencimento legal desta obrigação em si. Então, vamos supor que a obrigação da mais contabilidade vence no dia 20. Então, ela vence no dia 20. Se cair no domingo ou feriado, ela vai antecipar. Ótimo. Aqui eu vou determinar a meta. O que é a meta? Qual é a minha referência para eu entregar? O quanto eu quero antecipar isso para entregar para o meu cliente. Então, eu quero pelo menos 3 dias úteis antes do vencimento. Então, eu estou determinando 3 dias úteis antes. E a ação são quando eu vou iniciar. Basicamente, quantos dias eu quero iniciar antes da meta. Vamos supor que 2. O órgão eu determino, vamos supor que é uma obrigação federal. Eu vou determinar. Essa obrigação ela gera multa. Eu marco. E o departamento responsável é o fiscal. Show de bola. Eu vou salvar. Quando eu salvo, a mesma situação da nossa outra colega. Eu vou para o perfil, que é a nossa identidade, da obrigação que está relacionado diretamente à enquete. A gente viu na enquete que nós temos essas duas particularidades, simples e lucro presumido. Só que ou o cliente tem que ser simples ou o lucro presumido. Então, muita atenção quando a gente for incluir particularidades, porque nós temos aqui variáveis. Variáveis cumulativas, separativas e excludentes. Como assim? Isso aqui eu estou acumulando duas condições. Se eu colocar aqui, por exemplo, Simples Nacional e ramo da atividade do comércio, eu tenho que marcar essas duas opções na enquete. No nosso caso, é uma opção ou outra. Então, vem aqui ou o cliente tem que ser lucro presumido ou o cliente tem que ser Simples Nacional. Basicamente isso. Então, o que a gente fez? A gente trouxe 2 critérios para enquadrar o meu cliente aqui. Ou ele tem que ter tributação do Simples ou do lucro presumido. Quando eu confirmo isso, ele já vai trazer os clientes que têm isso respondido no perfil. Ó, meus clientes que são presumidos simples são esses aqui. Ok? Aí eu vou fazer o quê? Datas a gente já preencheu, tá tudo aqui. Vou para as atividades. O que eu faço aqui dentro para entregar para o meu cliente? As atividades é basicamente o que eu preciso fazer nessa obrigação para entregar ela para o meu cliente. Ok? Tranquilo? Depois, em responsáveis, muito importante. Toda vez que eu crio uma nova obrigação, pessoal, eu preciso listar quais são os cargos que vão poder entregar essa obrigação e gerenciá-la dentro do sistema. Então, aqui, como é do fiscal, o fiscal líder ele pode gerenciar essa obrigação. Então, eu confirmo, ele vai adicionar esse cargo, e a partir daqui, esse cargo consegue gerenciar, né, entregar essa obrigação de acordo com carteira de cliente, se estiver vinculado na carteira de um usuário. Fechou? Dúvida esclarecida? Show de bola. Vamos lá para a próxima pergunta. Vou ler aqui para você. Show de Foi a bola. pergunta da Caroline no chat. Ela perguntou se dá para criar solicitações de emissão de nota fiscal de 6 em 6 meses. De 6 em 6 meses? Vamos lá, Carolina. O que a gente tem aqui dentro do G-Click, tá? Para a gente entender melhor. Vamos aqui na nossa página inicial. Você vai observar que nosso painel ele é separado. Obrigação e solicitação. O que enquadra em obrigação, pessoal? Tudo que faz parte do seu contrato de honorários com o seu cliente. Seja a demanda recorrente ou seja uma demanda esporádica. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem a solicitação. E a solicitação ela é uma demanda exclusivamente avulsa. Ela nunca vai ter recorrência. E ela não faz parte do contrato de honorários com o cliente. Então, você não consegue determinar uma solicitação a cada 6 meses, porque ela vem por demanda, entendeu? Ou é uma pendência entre setor, ou é algo que o cliente solicita, ou é algo que você cadastra para controlar por fora como processos que você cobra do cliente. Se você quer uma emissão de nota a cada 6 meses, ela torna-se uma obrigação, porque a gente tem a obrigação semestral, entendeu? Então, não tem como eu criar uma solicitação e dizer, ó, daqui 6 meses você precisa apresentar no meu painel novamente. Tá?
A única coisa que vai apresentar no painel e você consegue basicamente renovar a tarefa é o controle de certificado digital, que você consegue mudar o vencimento, por exemplo, caso você queira reaproveitar aquela tarefa. Tá bom? Mas se você quer utilizar algo que seja semestral, você tem que criar uma obrigação para isso. Ah, eu quero que o sistema me lembre a cada 6 meses. Basicamente isso. Ok? Perfeito. Vou aqui para a próxima, da Camila. Ela perguntou como fazer para subir os parcelamentos na G-Click e criar uma tarefa recorrente. Tem como? Show de bola. Vamos lá, pessoal. Falando em parcelamento, tá? Muitos clientes acham que o parcelamento é uma demanda recorrente, tá? O parcelamento ele não é uma demanda recorrente, pessoal. O que é o parcelamento? O parcelamento é uma demanda, uma obrigação esporádica. Por que eu estou falando isso? Por mais que ela tenha uma certa recorrência de parcelas, vai chegar um momento que ela finaliza. Então ela não é recorrente. E se a gente observar, pessoal, lá no menu criar tarefas, se vocês clicarem, vocês vão observar que aqui nós temos dois campos. Primeiro, aqui é o cadastro de solicitação, que é a demanda exclusivamente avulsa. E aqui é o cadastro de obrigação esporádica, que também é avulsa, mas faz parte do seu contrato com o seu cliente. E o parcelamento faz. Então você vai clicar e você vai visualizar. Primeira coisa, pessoal, você tem aqui a obrigação. Então, se eu vier aqui digitar parcelamento, a gente vai ter algumas obrigações padrões. Então, vamos supor que eu quero parcelamento do PGDAS. Tá aqui. Uma coisa muito importante. Toda obrigação esporádica no ato da abertura, você vai determinar qual é a sua ação, qual a sua meta e qual é o seu vencimento. Qual que é a regra? Geralmente, o parcelamento ele só pode ser iniciado após o dia 10. Então, eu tenho que iniciar, por exemplo, a ação no dia 12. Vamos supor que a minha meta vai ser lá no dia 23. Por quê? Porque geralmente ele vence no último dia do mês. No complemento, você pode digitar o que você quiser, esse campo é livre. Eu vou dar um exemplo. Todo parcelamento tem um número de protocolo. Você pode determinar esse número aqui. Ok? E aqui, pessoal, é muito importante, onde nós fazemos o controle das parcelas. Então, vem aqui, vamos dizer que esse cliente dividiu em 60 meses. Determino qual o fato gerador, para qual cliente é isso aí. Então, vem aqui e digo, isso aqui é para Azevedo. E fundamento. Então, cliente solicitou parcelamento do DAS em 1 de 2026. Responsável, eu determino quem vai ser. Então, sou eu. Caso eu queira convidar um terceiro para acompanhar, para complementar esse processo, tá? O convidado ele é um contribuinte dessa obrigação em si. Então, confirmei. O que aconteceu? Eu criei um parcelamento. E olha só, você não precisa fazer o controle da parcela. O G-Click faz por você. Se você observar, é uma obrigação comum. A diferença é que aqui ele te mostra em qual parcela está. Basicamente isso. Se você clicar aqui, você consegue visualizar a próxima parcela, caso você precise. Então, para cadastrar o parcelamento, obrigação esporádica, determina ali qual tipo que você quer. Se não tem, você pode cadastrar uma nova obrigação esporádica, é muito simples. E jogou o número de parcelas, o sistema vai controlar para você por si só. Fechou? Pedro, já tem o parcelamento em andamento. O que eu posso fazer? Duas opções. Eu determino a data inicial e vou só dispensando as tarefas anteriores, ou eu pego lá e, faltam 37. Esse parcelamento aqui é a partir da 37ª parcela. Ok? Tranquilo? Oi, Show. Pedro. Opa. Oi, Pedro. A Camila Oi. que perguntou. Quer fazer mais uma Isso. pergunta, complementar? Isso. No PDF layout, se eu jogar a guia do parcelamento lá, ele vai reconhecer pelo número do parcelamento? Vamos lá. Isso é muito importante. Cada parcelamento tem um código diferente. Quais são as dicas que eu trago para o cliente? Pessoal, todo arquivo, toda guia de pagamento, né, chama documento de arrecadação de receitas federais ou documento de arrecadação do Simples Nacional. O que a gente pode trazer para fazer essa diferenciação de guias? Primeira coisa, código de recolhimento do imposto. Só que nós estamos falando de um parcelamento. Se vocês observarem, toda guia de pagamento vem um nome chamado CISPAR, que é o Sistema de Parcelamento do ECAC, né? O que você faz? Você joga palavras-chave como CISPAR, código de recolhimento, campos específicos que vão além das guias comuns. Por quê?
porque assim ele vai entender. Basicamente, um cliente que estava fazendo isso de forma manual, que foi as dicas que eu dei. Pega essas informações e não pega o código do parcelamento, porque isso vai alterar. O seu cliente X vai ter um código e o cliente Y vai ter outro código, tá bom? Então eu não posso fazer isso porque se eu pegar o código, ele vai alterando ao longo dos parcelamentos que a gente tem. Você pode fazer com critérios específicos. Você vai observar, todos têm CISPAR. Ah, Pedro, tem um específico que é um parcelamento de dívidas judiciais, né? Que a gente fala de dívida trabalhista, que vai na justiça, ele não tem condições de pagar e pede parcelamento. Também tem código de recolhimento, pessoal. Então, tudo isso vai ter esse código de recolhimento e você separa da guia comum parcelamento a informação do CISPAR, que é o sistema de parcelamento, ok? Então, no caso, seria colocar a palavra-chave para poder ele reconhecer a Isso. guia. Você vai colocar lá, né? Palavras-chave, documentos de arrecadação de receitas federais, CISPAR e o código de recolhimento, que ele vai reconhecer, Então tá bom, então. tá bom? Muito E aí obrigada. você acaba tirando ele de manual e consegue automatizar. Fechou? É a ideia. Ok. Obrigada. Nada, boa tarde. Próximo. Perfeito. Aqui no chat eu acabei já respondendo ali a pergunta da Keila. Não sei se mais alguém tem mais alguma dúvida, que queira abrir o microfone, colocar. Opa, Francisco, Santiago. Boa tarde, tudo bem com vocês? Opa, Tudo boa tarde, ótimo. Francisco. Tudo E com ótimo. Só você? mais uma observação, sem ofuscar a palavra do meu parceiro Pedro, que está dando um show. Parabéns, viu, Pedro? Opa, valeu, meu amigo. Sobre o Obrigado. parcelamento, o cara, não sei vocês aí, mas aqui é um monte de parcelamento. Se a gente for colocar o código de cada parcelamento, por mais que o cara tem 100 e 200 parcelas lá, tudo bem. Só que se for pegar cada parcelamento um código, tem que fazer 200 PDF layout. Isso mesmo. Então acaba que não compensa colocar parcelamento help, que é uma palavra que está em todos os parcelamentos. O PDF validador serve para todos os demais parcelamentos igual ao help, ou seja, em vez de fazer 200, faz só um. Então fica muito mais prático, não é isso, Pedro? Isso mesmo. É como eu falei, todos eles vêm essa informação do CISPAR. Isso um cliente falou para mim, cara, eu estou usando código de recolhimento, estou usando código de parcelamento. Cara, usa uma palavra que não mude. E aí ele pegou 4, 5 guias e olhou, cara, ó, a sua guia tem uma informação chamada de sistema de parcelamento, que é uma variávelzinha que fica bem lá, uma observação. O que ele fez? Ele jogou o código de recolhimento juntamente com isso e ele fez a diferenciação. Por quê? O sistema sabe que o CISPAR não tem uma guia comum. Então ele, opa, isso aqui é uma guia diferente, eu vou jogar no parcelamento. Basicamente isso que ele vai entender. Mas é isso aí mesmo. Show de bola. Quem não estiver usando, gente, pelo amor de Deus, use, porque, meu Deus, adianta, isso foi viu? assim, algo. Cara, eu fazia isso na planilha, é absurdamente loucura isso. Quando a minha. Não, eu fazia. Desculpa, Pedro. Eu fazia isso como obrigação, assim, meio aquilo. Lá na enquete, nada a ver. Aí foi que eu tive o treinamento com vocês. Santiago, isso aí não é assim. Até eu entender a lógica, meu Deus. Mas quando eu entendi, acabou. A chave virou. Então, parabéns e muito obrigado por isso. Depois que Bom, você agora está espalhando a palavra. Depois que desbloqueia o potencial do Valida PDF, meu amigo, você pode automatizar todo tipo de obrigação que você tiver. Coisa boa, valeu pela contribuição aí, Santiago. De dúvidas em relação à integração, Keila, vou pedir para o Pedro já dar as dicas que a gente gosta de reforçar em relação à nossa central de ajuda, as integrações. Isso depende muito de quais sistemas, né, vocês utilizam. Então, dá para dar uma olhadinha aí. Tá, pessoal, vamos lá. Em relação à integração, vocês estão vendo essas integrações aqui, mas basicamente o sistema ele integra com sistemas que a gente tá, basicamente essa API, tá? A gente integra com vários outros sistemas, como sistema de atendimento, portais de clientes, e vocês estão vendo aqui dentro do painel. Mas assim, para contextualizar, são situações específicas e o que a gente vai fazer? Eu vou mostrar para vocês aqui dentro da central de ajuda, onde vocês têm acesso a esses artigos. Pedro, vamos supor que eu contratei a DigiSac, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou acessar aqui na central de ajuda, a barra de pesquisa, e eu vou digitar integração, tá ok? DigiSac. Basicamente, ele já vai trazer um artigo com tudo o que a gente precisa, tá bom? Ó, integrando o DigiSac, eu vou clicar artigo. Basicamente, vem tudo, pessoal. Olha só. Ele vai trazer as informações, tá? Os tópicos do artigo, você vai clicando, ele vai trazendo, tá?
E aí ele vai mostrar, ó, tudo o que você precisa fazer. Então aqui embaixo ele vai mostrar como que você faz essa integração, como que você configura o iframe, tem até vídeos. Então, pessoal, a gente estimula o cliente ultimamente a usar a central de ajuda, porque a central de ajuda tem muita coisa bacana, muito vídeo legal, inclusive os vídeos do Você Pode estão lá. Não sei se vocês entram na central de ajuda, vocês vão ver que os vídeos anteriores não estão tudo lá, tá bom? Mas aqui você consegue pesquisar. Ah, Pedro, eu quero integrar com outro sistema. Aproveitando o embalo aí que Ezequiel perguntou, se o G-Click integra com o GOB. Não, vamos lá. Pedro, quero visualizar quais são os sistemas que o G-Click integra. O que vocês fazem? Vocês vão acessar aqui no menu. Vocês que têm permissão, vai acessar configurações minha empresa, tá bom? Dentro de configurações minha empresa, vocês vão nessa aba aqui, ó, sistemas de integração. Clicou em sistema de integração, vocês vão visualizar. Esses aqui são os sistemas que a G-Click integra. Pedro, eu quero um WhatsApp. São esses 4 aqui, ó. Tá? Sistemas parceiros, tá, pessoal? Não são sistemas da gente, são contratados por fora. Fechou? Pessoal, antes da gente finalizar, tem mais alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Show, então vamos lá. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, tá bom? No dia 29 nós teremos um outro encontro e aí a gente vai ter basicamente como que a gente vai trabalhar na G-Click na prática. A gente vai ter um treinamento para mostrar na prática como que vocês vão... Vai trazer algumas ideias legais em relação às tarefas de aplicação, de processos de solicitações. Fechou, pessoal? Então, o convite vai aparecer para vocês lá dentro da própria G-Click. Eu vi que alguns já fizeram ali a inscrição, mas... podem se inscrever à vontade e a gente vai estar aqui à disposição para poder auxiliar vocês em demais dúvidas, fechou? Então, desde já, pessoal. Opa, eu vi que tem uma pergunta aí. Consigo configurar a solicitação de documentos pela DigiSac automático? Vamos lá, deixa eu ver se eu entendi melhor a sua pergunta. É basicamente assim, o cliente solicitou um recálculo do DAS e o sistema vai lá e abre isso dentro do G-Click, é isso? Departamento, vamos lá, obrigação seria a solicitação de movimento mensal. Tá, vamos lá. O que acontece? A DigiSac, né, e qualquer tipo de sistema que a gente tenha, ela tem integração direto com o G-Click. Porém, para você abrir esse tipo de solicitação, você faz de forma manual dentro da própria DigiSac. Hoje você consegue. A gente tem um ícone lá de abrir uma solicitação, tá bom? Mas, assim, não existe um robô na DigiSac que faça isso de forma automática. Qual é a ferramenta que tem isso? O Zap Contábil. Né? O Zap Contábil ele tem um robô chamado TypeBoot que você contrata por fora. Além do Zap, você tem que ter ele. E aí ele lista alguns processos. Ele fica lá monitorando alguns processos e quando o cliente solicita, ele visualiza dentro do G-Click. Opa, o cliente solicitou um recálculo. Aí o que ele faz? Ele vai lá e abre, basicamente, o processo de forma automática. No caso do Zap Contábil, existe alguns que ele faz. Tá? E são mapeados quais são que ele pode fazer, não são todos. Tranquilo? Mas lá na DigiSac você consegue solicitar de forma automática, tá? Tá, entendi. Você fala atividade de envio de e-mail programada para disparar para o cliente, tá? No momento a gente não tem, a gente envia por e-mail, né? A gente consegue enviar programado por e-mail. E a gente também consegue criar uma adaptação para que o cliente consiga acessar lá dentro do aplicativo do Visão. Para quem tem uma visão do cliente, tem uma dica bem legal. Você utiliza uma atividade do tipo anexo sem validação e habilita o Clips lá para o seu cliente anexar. Mas na DigiSac a gente ainda não tem, tá? A gente ainda está trabalhando para isso e logo mais deve vir essa novidade aí. Mas assim, no momento a DigiSac ainda não faz. Fechou? Show, pessoal. Então, a gente vai ficando por aqui, tá? Então, desde já, desejo aí um sensacional 2026 para vocês. Para quem quiser participar no dia 29, já vai chegar o banner para vocês logo mais aí. É só vocês se inscreverem e a gente se vê ali no dia 29. Valeu? Show, pessoal. Uma boa tarde para vocês aí e até a próxima. Tchau, tchau.